O aumento da taxa de juros vem sendo um tema debatido em diversos países, mas essas altas, elas afetam de forma diferente as empresas. E como que estão os bancos nesse cenário? A equipe do Investe.com Brasil falou desse e de outros temas com o Banco ABC Brasil, que detalhou também os últimos resultados e as perspectivas da empresa para o próximo ano. Então, bora conferir a entrevista? Então, Sérgio e Ricardo, né, muito obrigada por mais um trimestre estar aí com a gente, contando um pouco aí dos resultados de vocês e as perspectivas, né? E eu queria, então, começar falando do cenário atual, né? A gente está num patamar diferente em relação aos juros aqui no Brasil. Eu queria saber como é que isso vem impactando ou não, né, os resultados da companhia. Bem, obrigado aí pela oportunidade. Assim, nós estamos sempre olhando com muita atenção o cenário macroeconômico, né? E por ser um banco, obviamente, a gente está exposto ao ciclo de juros e ao ciclo de crédito, que são diretamente impactados por esse cenário. Então, é algo que a gente acompanha diariamente. Fato é que a gente sai de um ciclo histórico de juros de 2% e chega numa taxa diametralmente oposta com 13,75. Para os nossos resultados, hoje a gente não vê um efeito relevante, tá? Hoje. Embora você tenha, sim, ao longo do tempo, se você olhar nos números do sistema, os números do Banco Central, você sai de um mínimo histórico de atraso em relação à carteira de crédito e você começa a ter algum caminho para normalização desse nível de atraso. Nós não vemos isso na nossa carteira. Os índices de atraso que nós temos estão muito comportados, e se você olhar todas as outras métricas, seja cobertura, seja despesa de PDD sobre carteira, seja índice de empréstimos DH, todos eles estão muito comportados. Obviamente, nossa responsabilidade é sempre olhar a evolução desses índices ao longo do tempo, e uma das possibilidades é você ter alguma normalização desses índices um pouco mais na direção de uma média histórica. Provavelmente você não deve chegar na média histórica. As empresas ao longo dos últimos anos, as empresas brasileiras passaram por diversas crises e tiveram que, por opção ou forçosamente, adaptarem suas estruturas do passivo. Então você teve um alongamento de passivos, você teve empresas que aumentaram as posições de liquidez, empresas que acabaram reduzindo investimentos, e isso tornou as empresas, na média, mais resilientes, mais reforçadas contra choques. E isso nós acreditamos que seja uma das razões pelas quais você tem um menor nível de atraso hoje. Ricardo e Sérgio, já é o 9º trimestre de expansão consecutiva, né? O que impulsionou esses resultados? Foi uma confluência de fatores aqui. Então, você tem um crescimento relevante na base de clientes. Para te dar uma ideia, hoje no middle, a gente deve ter mais ou menos 2.300 clientes, no que nós chamamos de faixa middle, faturamento entre 30 e 300 milhões de reais anual. Esse número ele é maior do que o número de clientes que nós tínhamos como um todo há 2 anos atrás. Então, de um lado, você tem essa expansão da base de clientes. Não crescemos somente no middle, crescemos também no que nós chamamos de segmento corporate, mas esse foi um elemento. O segundo elemento é a diversificação da base de produtos. Então, nós estamos num processo de diversificação dos serviços e produtos que o banco oferece para os clientes, e isso, obviamente, tem um efeito positivo
na geração de receita, seja de aumento, seja de diversificação, e acaba ajudando também na rentabilidade total. Por último, nós fizemos um aumento de canais. Então, a ideia é vender no nosso balcão produtos de terceiros e também vender nossos produtos em balcões de terceiros, de maneira com que você maximize toda a estrutura. Então, na ponta da receita, essas são as três grandes alavancas de expansão de rentabilidade. Ao mesmo tempo, o banco vem olhando muito, ligando à pergunta anterior, na questão do controle de crédito. Então, nós estamos ao longo do caminho crescendo e fazendo essa diversificação do banco e, ao mesmo tempo, conseguindo manter os índices de atraso, os índices de qualidade de carteira em níveis bastante comportados. E, ao mesmo tempo, reforçando provisão. Isso tudo junto acaba, primeiro, resultando numa expansão de rentabilidade estrutural, na nossa visão. E segundo, o nosso objetivo é trazer um pouco mais de previsibilidade para esse resultado. Então, nós não acreditamos que seja saudável você ter um trimestre com resultado muito alto e logo em seguida um trimestre com resultado muito baixo. Então, o que nós tentamos fazer é um resultado que seja mais sustentável ao longo do ciclo. Em relação ao ABC Link, eu queria que vocês detalhassem um pouquinho qual é o objetivo, né? Quais que foram os principais resultados conquistados nesse trimestre. Perfeito. A ABC Link é uma iniciativa que entra dentre as estratégias de crescimento, é a iniciativa que está na diversificação de canais. E aqui é utilizar a figura do correspondente bancário, aqui um parceiro que atende empresas, então o nosso foco é em empresas, e esse parceiro tipicamente está em regiões onde nós não atuamos, onde nós não estamos presentes com a nossa força de vendas própria, com o nosso officer próprio. E esse parceiro ele tem um conhecimento bastante grande da região, ele conhece as empresas da região e ele é capaz de originar transações com essas companhias para nós. E uma vez originadas, nós somos a instituição financeira que executa essa transação e atende aquele cliente. Esse parceiro ele recebe uma comissão e nós, fazendo isso, nós conseguimos aumentar o nosso alcance, a nossa presença geográfica e atender clientes que estão fora do nosso alcance com a força de vendas própria. Essa iniciativa ela foi iniciada um pouco mais de 1 ano e meio atrás. Hoje ela corresponde a um pouco mais de 10% da originação do segmento middle, que é o principal segmento que ela acaba atendendo. Você tem um pouco de atuação no corporate, mas principalmente no segmento middle, onde ela tem maior aderência, e o ABC Link hoje ele corresponde a um pouco mais de 10% da originação total. É uma iniciativa que ainda está no início, é uma iniciativa que ainda tem um potencial relevante para ser capturado. Ela não tem a ambição de ser o nosso principal canal de vendas, mas ela pode ser um canal complementar robusto para diversificar a nossa força de vendas própria. Para a gente completar, então, Ricardo, e se o Sérgio puder complementar depois também, né? Quais que são os principais objetivos, né? E os próximos passos para o quarto trimestre e para o início do ano que vem? O quarto trimestre deveríamos olhar como uma continuidade dos últimos 2 anos e meio. Em cada um desses trimestres, o que nós estamos fazendo é desenvolver essa estratégia de diversificação do banco e, ao mesmo tempo, diluição de risco, captura de sinergia entre negócios, aumento do ROE estrutural e redução da volatilidade de resultado.
Então, a nossa ambição, e óbvio o resultado futuro depende de uma série de fatores e algum ao nosso controle. Mas a ambição aqui é você continuar com uma rentabilidade estruturalmente maior do que foi no passado, continuando a expandir a base de clientes, continuando a execução da expansão do portfólio de produtos. Então, olhando para frente, você tem uma série de iniciativas que ainda estão aquém do seu potencial. Então, para citar algumas, a própria corretora de seguros, a comercializadora de energia, o próprio middle deveria ganhar mais relevância dentro da carteira total. Hoje ele tem 9,5% da carteira expandida total, deveria continuar de uma forma lenta, gradual, a ganhar relevância. E outras iniciativas que ainda que vão ao longo do tempo contribuindo mais para o crescimento de receita e para a diversificação dos negócios do banco. Então, o banco deveria ser um banco, uma instituição com uma exposição mais pulverizada, com uma diversificação maior de receita ao longo do tempo e como nós falamos, um ROE estrutural maior do que foi no passado. E Sérgio, se puder complementar também. Claro. Não, tudo que o Ricardo falou, e além disso, continuidade nos investimentos que a gente vem fazendo, só que provavelmente com crescimento de despesas ainda, mas provavelmente num ritmo menor do que do que a gente está crescendo agora. Então, a soma, né, de tudo que ele falou, de receitas, diversificação, aumento de clientes, produtos e canais, etc., com esse aumento de despesas a partir do ano que vem, provavelmente num ritmo inferior ao que a gente cresceu esse ano, isso tende a alavancar ainda mais a rentabilidade da organização. Então, Ricardo, Sérgio, obrigada de novo, né, pela disponibilidade, por todos os esclarecimentos. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar, algum recado que gostariam de dar para o investidor. Acho que descobrimos tudo. Borejo, alguma coisa a mais? Não, super coberto. Então, obrigada, pessoal, por mais um trimestre, né? Esperamos aí que no seguinte a gente continue o papo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.